Dando sequência ao conteúdo que a gente começou na aula anterior, a gente vai hoje fazer comparações mais diretas, que vai aparecer, vai ficar mais fácil para a gente conseguir distinguir o uso e a estrutura, por ser estrutura bem parecida, né? Let's go! Não fique com dúvida. Se você está assistindo agora ao vivo, já coloca suas dúvidas no chat, que se fizer sentido, eu já paro, já comento, para você não sair daqui com dúvida hoje. É o que eu sempre digo, você não tem que amanhecer lembrando desse conteúdo, mas você não pode sair daqui com dúvida, porque é um tijolinho de cada vez. O nosso tijolinho de hoje é entender essa estrutura aqui. Então, a gente vai focar nela até sair, ok? Então, vamos lá. Só recapitulando, a gente tem duas estruturas usando used to. A primeira estrutura é quando use é o nosso verbo, e ele está nessa estrutura já com o to, e eles se misturam na pronúncia. Então, a gente tem um som só aqui de use to. Used to. Ele é o verbo, e a gente vai usar essa estrutura para falar de coisas que a gente tinha o hábito de fazer. Então, quando eu falo que eu tinha o hábito de trabalhar nos finais de semana, a minha frase vai ser I used to work weekends. Eu costumava trabalhar no final de semana. O segundo exemplo, a gente tem nós costumávamos sair com mais frequência. Lembrando que o sair, para fazer as coisas, sair social, a gente usa go out. Ah, e outro detalhe, depois de used to, o verbo ele vem sempre neutro porque ele é um complemento. Então, nós costumávamos sair, we used to go out more often, com mais frequência, mais frequentemente. De novo, a gente tem used to. A gente já vai ver em negativas e tudo mais, que é o nosso objetivo de hoje, ok? Ela costumava ter ou usar um cabelo grande, um cabelo comprido. She used to have, o verbo ter, porque o cabelo é dela, tudo bem, a gente usa have é para posse, né? She used to have long hair. Ela costumava ter cabelo longo. Pronto, esse é o nosso sentido e é para isso que serve essa estrutura que vai ser usada sempre nesse formato. A gente vai ter uma pessoa, seja ela qual for, a estrutura used to, e depois a gente vai ter um verbo neutro, sem ing, sem nada. Quando a gente for usar a estrutura que significa estar acostumado, se a gente está falando de estar ou de ser acostumado com alguma coisa, a gente obrigatoriamente tem o verbo to be, porque é isso que ele significa, ser ou estar, certo? Ao mesmo tempo. Então, vai depender do contexto, mas ele vai estar sempre presente. E a gente vai usar a mesma estrutura do used to, até na pronúncia a gente tem a mesma conexão do D com o T, uma coisa só, used to. Mas ele não é mais o verbo principal da frase. Agora, quem é o chefe da frase, o verbo principal é o to be. Quando isso acontece, toda a movimentação que acontecer nessa frase, né, que seja para fazer pergunta, que seja para receber um note, alguma coisa assim, vai ser feita pelo to be. Não tem mais nada acontecendo com used to. E obrigatoriamente, caso eu esteja dizendo que eu estou acostumada a alguma coisa, estou acostumada a acordar cedo, a tomar banho todo dia, a escovar meu dente, que seja o que for, eu preciso usar ing no verbo que eu usar logo a seguir. Pode não ser um verbo, e aí tá tudo bem, não tem nem essa questão. Por exemplo, eu estou acostumada com você. I am used to you. Tudo bem. Mas se eu estiver acostumada a conversar com você, eu vou usar I am used to talking to you. Ok? E aqui nos nossos exemplos, a gente tem eu estou acostumado, então não é eu costumava, eu tinha o hábito sempre no passado. Agora eu estou acostumado. O nosso foco, ele está no ser ou estar. Eu estou, então eu uso I am. Acostumado, eu vou usar o used to, e eu vou usar o verbo, a ação que tiver aqui com o ing. Então, eu estou acostumado, I am used to working under pressure. Eu estou acostumado a trabalhar sob pressão.
certo? Eu estou acostumado, é comum para mim. E aí eu posso colocar isso no passado, como eu era acostumado ou eu estava acostumada, ele pode receber o próprio to be no passado. Então eu vou mexer sempre no to be, porque agora o to be é o chefe da frase, certo? Ela está acostumada, agora não tem verbo, repara. Ela está acostumada. Então, ela está, a gente tem o she is, ela está. Acostumada, a gente vai ter o used to, como sempre. E eu não tenho verbo, eu tenho clientes difíceis. É uma coisa. Se é uma coisa, eu não tenho nem que entrar no mérito do ing. A frase vai normal. She is used to difficult customers. Ela está acostumada com clientes difíceis, ok? Eles estão acostumados a falar inglês no trabalho. Agora, de novo, eu tenho uma ação. Eles estão, they are. Acostumados, used to. Se eu tenho uma ação, ela vem sempre com ing. Fez sentido a nossa revisão? Foi bom, né, para recapitular. Agora nós vamos ver como os dois se comportam com frases negativas, ok? Então, por exemplo, quando eu falo que a gente não costumava fazer as coisas, eu quero que você perceba aqui que a gente não usa ED, a gente não usa D no use nesse caso. Por quê? Porque se use é o verbo da frase, e eu explico isso melhor na aula de perguntas e respostas, primeiras aulas. Se a gente vai ter um verbo que não seja to be, a gente precisa de um auxiliar. Não é to be, não é modal, né? Não é can, will, nada disso. Qualquer outro verbo precisa de auxiliar. Então, não tem como eu falar que eu não costumava fazer alguma coisa sem usar auxiliar. E nesse caso, quem vai para o passado é sempre o auxiliar. Então, se eu uso didn't, eu nunca vou ter um verbo aqui no passado, certo? Então, só para entender a estrutura, ok? Se dá muita vontade de correr quando a gente fala de gramática, essas coisas assim, ignora isso, não é importante. O que você vai perceber? A gente vai perceber que como eu tenho didn't, eu não vou usar ED aqui, eu vou usar só use normal. E na pronúncia não vai fazer a menor diferença. Porque quando o use está com o the e o to, eles se misturam num som só. Então, se perde um, continua used to do mesmo jeito, mas na escrita não tem esse D, porque eu já tenho didn't. Fez sentido isso? Tá confuso? Então, a gente não vai usar D, a gente vai usar use, sem D, porque o passado já tá com didn't. A estrutura ela fica neutra, e é o único momento em que isso acontece, ok? Então, eu não costumava gostar de café. Não costumava fazer isso, não. Nossa, eu não costumava gostar de café, eu não costumava ir para academia. Dá a entender que eu não tinha esse hábito, entende? Eu posso até complementar e dizer que agora eu estou acostumada. Então, eu uso até as duas estruturas. Então, para eu falar que eu não alguma coisa, eu vou usar didn't do mesmo jeito que qualquer outro verbo. Eu não gosto. I don't like. Eu não gostava, eu não gostei. I didn't. Ok? Então, se eu não costumava gostar, eu vou dizer I didn't. E aqui tem que sair toda essa pronúncia de didn't. Didn't. Vou colocar a pronúncia aqui, que já serve para os outros. Didn't. I didn't, o D, que é a parte forte. I didn't used to like coffee. Eu não costumava gostar de café. Repara que a construção de uma frase sem to be é totalmente diferente da construção de uma frase com to be. Né? Tudo que envolve to be é mais dramático. Mas nesse caso aqui, a gente precisa do auxiliar porque o verbo é um verbo qualquer, não é o to be. O to be ou o modal, eles são da elite, lembra? Então, I didn't use to like coffee. Ele não costumava trabalhar de casa. Não trabalharei em casa, mas de casa como uma modalidade de trabalho. Lembra que não é home office. A gente não faz home office em inglês. A gente work from home. Trabalha de casa. Então, he didn't used to work from home. Se eu quero falar que ele costumava, eu vou tirar esse didn't. E eu vou colocar o B aqui. Pronto, ele costumava.
He used to work from home. Mas como é o não, eu volto à estrutura com didn't, used to. Fez sentido? He didn't used to. A boa notícia sobre o passado é que não importa a pessoa que a gente está falando, vai ser sempre assim. Então, se forem eles, se forem meus pais, se for nós, se for o que for, a pessoa que for, se for I, a frase é exatamente igual, porque no passado a gente não tem nenhuma variação de pessoa, certo? Nós não costumávamos viajar muito. We didn't used to travel much. Pode ser a lot. Nós não costumávamos trabalhar. Precisa do didn't, porque use é o nosso verbo aqui. Ele não pergunta sem auxiliar, certo? O porquê dessas coisas da pergunta está tudo explicado uma sequência de aulas de perguntas e respostas. A gente começa com to be e vai logo em seguida para todo esse uso do does, está bem explicadinho. Mas é exatamente isso, ok? Então, we didn't used to travel. Então, vamos falar que a gente costumava, ó, a gente vai tirar a estrutura do não, do didn't, e vai colocar esse verbo no passado, pronto. We used to travel much. We used to travel a lot. Vou colocar um a lot aqui para ficar legal. Nós costumávamos, ok? Vou ter que colocar o a lot depois, peraí. Então, we didn't used to travel, porque na negativa faz mais sentido semântico. We didn't used to travel much. Agora, quando eu não estou falando mais do que eu costumava fazer, do que eu tinha o hábito de fazer. Agora eu estou falando de estar acostumado, certo? E agora sim eu posso variar entre o presente e o passado. Eu posso estar acostumado, eu posso dizer que eu estava acostumado. Aqui não tem opção de eu falar no presente, essa estrutura é só para o passado, certo? Eu costumava fazer isso, eu não costumava. Eu tinha esse hábito, porque dá a entender que eu não faço isso mais. Isso é só no passado. Então, aqui só existe no passado. Agora, aqui não, aqui eu não tenho esse tipo de limitação. Então, eu vou usar o sujeito, a pessoa de quem eu estou falando. Eu vou usar o verbo to be no presente ou no passado. Deixa eu ver se eu já coloquei. Eu já coloquei passado aqui. Então, não vou focar em passado agora, ok? Eu vou focar só no presente. E a gente vai ter a nossa estrutura com not, porque se eu estou falando de to be, o not vai tranquilamente com to be. Ele não precisa de auxiliar. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Se tem verbo to be, se eu estou falando de ser ou estar, era ou estava, eu nunca vou usar auxiliar. Eu nunca vou usar don't, eu nunca vou usar didn't, nada disso. O to be faz isso sozinho, ele não precisa de ajuda, certo? E aí que a gente tem aren't, isn't, ok? Então, o que eu quero falar é, eu não estou acostumado a acordar tão cedo. Eu não estou. Repara como o meu foco, o meu assunto é sobre eu ser ou eu estar. Eu não estou acostumado. Então, eu vou colocar esse not junto com o am, porque eles não se contraem, né? I'm not used to, que é aqui que entra o costume. Eu não estou acostumado. E o meu verbo vai sempre vir com ing. Se é um verbo, é obrigado ter ing. Ok? Lembra que depois a gente vai fazer uma sequência de aulas sobre esse ing, que é um tópico recorrente, sempre aparece pra gente, né? Mas agora eu não vou focar nele, mas a gente já internaliza que ing não é sempre ando, endo, indo, e que nesse caso aqui ele é um complemento com ing, e eu vou entender ele como acordar tranquilamente. I'm not used to waking up this early. Esse this early que vai dar essa ideia de tão cedo assim, ok? Agora, quando eu falo que ele não está, só negativo aqui, acostumado com frio, eu vou dizer ele não está, he isn't, um to be normal, como percebe? He isn't acostumado
o costume entra com used to. He isn't acostumado. The code. The code é uma coisa, eu não tenho ing em coisas, em substantivos. Então, tá tudo certo. He isn't used to the code. E aqui na minha pronúncia eu tenho que ter isn't. Isn't. Ele não está acostumado com frio. Nós não estamos acostumados a trabalhar juntos. Então, vai ser nós não estamos, como se fosse qualquer outro nós não estamos. Nós não estamos casados, nós não estamos em casa. We aren't. Se for muito importante deixar esse não aparente, por uma questão de teimosia, geralmente, a gente usa are not. Mas o mais comum é contrair. We aren't used to, de acostumado. Working together. Então, o meu verbo, a minha ação, vem com ing, certo? Daqui a pouco eu volto aqui para a gente mexer em mais tempos verbais. Vamos ver no presente e a interrogativa. Lembrando que, nesse caso aqui, nesse lado de cá, eu só tenho passado. Eu não tenho a opção de falar isso aqui no presente, used to sozinho. Então, pegando a estrutura de use na interrogativa, eu já estou perguntando no passado. Não tem como eu falar no presente, porque eu estou falando de hábitos que eu tinha, não tenho mais. Então, eu vou sempre usar o meu auxiliar. Por que eu preciso de auxiliar? Porque o verbo é um verbo qualquer, que no caso é use, e ele vem para o passado e o use se mantém sem o de. Então, eu vou falar, você costumava trabalhar aqui? Você tinha esse costume, você tinha esse hábito? Did you used to? Então, did you tá aqui para ser a pergunta. Used to é o costume. Did you used to work here? Você costumava trabalhar aqui? Agora já não tem mais segredo, é sempre assim para tudo. Então, você costumava ir de carro para o trabalho, ou dirigir para o trabalho? Você não, ela, né? Did she? Ela. Ela com a pergunta no passado. O passado já está aqui, tá vendo? Did she used to drive to work? Repara que drive está neutro. Não tem ing, não tem nada. Did she used to drive to work? Ela costumava trabalhar, quer dizer, ela costumava ir para o trabalho de carro. Did they used to live together? Eles costumavam morar juntos? Mesma coisa. Aqui já começa a girar, porque qualquer coisa que você quiser perguntar se eles faziam, se eu fazia, se tinha o hábito, vai ser tudo essa estrutura. Ok? Novamente, a gente usa use aqui, porque o passado já está com did. Uma estrutura de passado por vez, sempre. Ok? No inglês, a gente nunca tem duas negativas na mesma frase, duas estruturas de pergunta na mesma frase. Voltando agora para o lado de cá, para o estar acostumado, que é onde a gente tem a presença do to be. Se eu tenho to be, o verbo da frase é o to be. Então, quando eu faço pergunta, a gente sabe que o to be ele tem autonomia para resolver tudo que acontecer com essa frase. Se seja negativa, ele recebe esse not, como ele fez aqui, ó. Como ele virou isn't, quando ele virou aren't. Agora, se é uma pergunta, ele é obrigado a inverter, ele consegue fazer isso sozinho também. E ele se inverte aqui para fazer a pergunta. Quando eu afirmo que você está acostumado a trabalhar de casa, eu tenho a estrutura de you are. Quando eu pergunto se você está acostumado, eu inverto e eu vou ter um are you. Are you, você está, no modo pergunta, já invertido. Used to, aqui está o costume, você está acostumado. Lembrando que se é uma ação, eu tenho que usar ing. Are you used to working from home? Você está acostumado a trabalhar de casa? Ela está acostumada a falar em público? Ela está? She is. Se é uma pergunta, eu inverto. Is she? Ela está no modo pergunta, acostumada, nosso costume aqui de novo, com used to.
Se eu estou falando de falar em público, eu tenho um verbo. Esse verbo obrigatoriamente vem com ing. Ok? Are they? Eles estão acostumados com esse sistema? Are they? Porque é uma pergunta, já está invertido. Acostumado, está aqui o nosso costume. Used to. Não é um verbo. Não é fazer nada com o sistema, é com o sistema em si. Então, this system. Eles estão acostumados com esse sistema? Ok? Fez sentido? Agora, aqui eu tenho a opção de usar no passado. Sendo repetitiva, aqui só existe passado, nesse used to. Porque eu estou falando de um hábito que eu já tinha. Mas o estar e o ser, eu posso ser no presente ou estava, era no passado, certo? E aí, no passado, eu posso afirmar que eu era e eu simplesmente vou mexer no verbo to be o tempo todo. O tempo todo. Em vez de eu usar I am, eu vou usar I was. Não tem a ver com a estrutura, tem a ver com to be. Eu posso falar que eu estava em casa, eu vou usar I was também. Eu estava acostumado a trabalhar por muitas horas. I was used to working long hours. Eu estava acostumada a trabalhar muitas horas. Tá vendo? O costume tá aqui. Ela estava acostumada a morar sozinha. Ela estava. She was. Ela estava onde? Em casa? Ela estava o quê? Ela estava acostumada, aqui o costume, com used to. Tá vendo que já começa a girar, já começa a ficar repetitivo? Nós estávamos acostumados com aquela rotina. Nós estávamos, we were. Essa é a ovelha negra do to be. Were. We were used to. Acostumado com o quê? Com uma ação? Não, com uma coisa. Então, não tem a questão do ing. That routine. Ok? Na hora que eu vou perguntar, quer dizer, na hora que eu vou negar, é o to be. Então, eu vou simplesmente colocar esse not junto com o to be. Eu não estava acostumada a dirigir na mão inglesa, né, que é o lado esquerdo. I wasn't, eu não estava. Cadê o meu costume, ó? I wasn't used to. Se eu tenho uma ação, ela vem sempre com o ing. Driving on the left. Eu não estava acostumada. Ele não estava acostumado a ser responsável pela equipe. Ele não estava, ele não era. He wasn't. Cadê o costume? Tá vendo que já começou a ficar repetitivo? A gente vai usar o costume com used to. Ele não era ou ele não estava. Não importa se é o to be. Por exemplo, eu posso ter dois to be na estrutura. Ele não estava acostumado a ser. Então, aqui eu tenho o to be, que é de estar, ou de ser acostumado, e aqui eu tenho a estrutura de ser responsável. Eu preciso usar to be de novo, não tem outro verbo que significa ser. Então, eu vou usar o to be com o ing. Sim, com o ing. Being. Being. Ele é um verbo como qualquer outro. Toda vez que o to be está neutro, né, que ele vem com um modal, por exemplo, will be, can be, could be, ele vem como o próprio be, ele não está conjugado. Essas estruturas aqui são to be conjugado, né? Aqui ele está neutro. E ele ganha ing também. Ele também é filho de Deus. He wasn't used to being responsible. Cuidado com a pronúncia. Responsible for the team. Pela equipe. Fez sentido isso com to be? They weren't. Cuidado com a pronúncia também. Weren't. Eles não estavam acostumados. Cadê o nosso costume? Tá no used to. The new schedule. Eles não estavam acostumados com o novo horário, novo cronograma, né? E quando a gente vai fazer pergunta, nada mais, nada menos do que inverter o to be, que já está no passado, porque é uma pergunta com passado.
Então, eu vou dizer were you, porque quando eu afirmo, eu falo you were. Quando eu pergunto, eu inverto. Eu falo were you used to working nights? Você está acostumado a trabalhar noites? Mais um exemplo com I no passado? Ok. Were you used to? Então, eu tenho were you invertido, porque é uma pergunta. O costume está aqui. E o working com ing. Tudo certo, todo mundo feliz. Aqui tem poucas estruturas com I, porque não faz tanto sentido eu perguntar se eu estava acostumada. Geralmente não é uma pergunta que eu faço, porque eu sei se eu estou acostumada ou não, né? Tipo, eu estava acostumada a tomar banho cedo? Como que eu vou perguntar isso? Eu tenho que saber, eu tinha que ter essa resposta, na verdade. Mas, se a gente quiser, por alguma razão excepcional e precisar, a gente usaria a estrutura do to be normal. Então, ficaria I was. E aí, quando eu vou fazer uma pergunta, eu inverto. Então, fica was I. Deu uma enrolada na cabeça, mas é porque não é comum a gente perguntar essas coisas assim. Talvez em algum, sei lá, você perdeu a memória e você quer saber como eram seus hábitos. Tá vendo que é muito estranho? Was I used to? Isso mesmo. Was I used to drive to work? Eu estava acostumada a dirigir para o trabalho? É uma pergunta que eu deveria saber a resposta, por isso que ela é tão incomum. Mas caso aconteça, ela vai ser assim. E elas vão se conectar, ok? Was I, aí eu esquecendo do ing, ó. Used to drive in. Muito bem, vocês estão ligados. Foi só para ver se você está ligado. Drive-in. Drive-in. Isso mesmo. Muito bem. Was she? Ela estava, é uma pergunta, está invertido. Used to. Essa aqui é uma estrutura que a gente às vezes não sabe falar, mas é muito útil. Lidar com. Lidar com qualquer coisa. Lidar com as pessoas, lidar com situações, com problemas e tal. Dealing with. Se eu tiro o ing, ó, deal with é lidar com. Aqui eu preciso dele por causa da estrutura. Então, ela estava acostumada, was she used to dealing with complaints? Ela estava acostumada a lidar com reclamações. Complain, reclamar. Complaint, reclamação. Complaints está no plural. Were they? Eles estavam. Tá vendo que já ficou repetitivo, né? Used to live in, ing, abroad. Abroad quer dizer no exterior, fora do seu país de origem. Então, were they used to live in abroad? Am I used to? Não tá errado, não, só tá no presente. Eu estou acostumado. E aí, o que a gente pode fazer como exercício? A gente pode voltar aqui, bem no início da nossa prática, e ir trocando os tempos verbais, como um exercício, quase um jogo, quase uma brincadeira. Então, por exemplo, ó, nesse aqui do eu estou acostumado a trabalhar sob pressão. Se eu faço disso uma pergunta, deixa eu colocar aqui uma estrutura, eu gosto dos bloquinhos. É assim mesmo, é confuso mesmo. E é nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, que uma hora vai, só vai. É assim mesmo, ok? Ó, eu estou acostumada, aqui eu estou afirmando. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai negar e vai perguntar. Mesmo que não faça sentido, ok? Vamos focar só na estrutura para a gente acostumar com ela. Então, eu estou dizendo que eu estou. Para eu falar que eu não estou, onde eu coloco esse not? A gente está falando de verbo to be. Verbo to be sabe lidar com not sozinho ou ele precisa de ajuda? Ele sabe lidar. Então, eu não. Com to be, eu não uso don't. Com to be, a gente não tem auxiliar.
Com to be, eu simplesmente coloco not ali. Então, eu vou dizer I'm not. I'm not. Isso mesmo. E o resto da frase vai seguir igual, ok? I'm not used to working under pressure. Eu não estou acostumada a trabalhar sob pressão. Agora, supondo que eu não sei, por algum motivo. Como que eu faço para fazer isso aqui virar uma pergunta? É o verbo to be. Tá vendo que o verbo manda na frase? Aquelas aulas que a gente fez lá no início, quando a gente estava aprendendo a perguntar, negar e tudo mais, ele vai influenciar todo o resto, porque é a natureza do verbo. Exato? Então, quando eu for perguntar se eu estou, eu vou perguntar am I? Muitas vezes eu não vou usar isso, porque eu sei as minhas respostas, mas se eu precisar, é assim que eu faço. Am I, o resto fica igual. Então, am I, junta, né? Am I used to working under pressure? É uma pergunta. Tá tudo certo? Foi feita a pergunta. Vamos fazer a mesma coisa com she, ó. A gente está afirmando que ela está acostumada com clientes difíceis. Como que eu falo que ela não está? Se tem ser, se tem estar, não tem auxiliar. Até rimou, né? Então, aqui eu vou colocar isso com not. Sim, essa aula vai para o YouTube e ela vai para dentro do clube também. Então, dentro do canal do YouTube, a gente tem uma sequência de aulas, desde a parte de perguntas e respostas, até agora que a gente está no segredo dos verbos, fica dentro do YouTube. E dentro do clube, você tem as mesmas aulas, só que dentro do clube você tem acompanhamento. Então, tudo isso que você está estudando aqui, você consegue montar suas próprias frases, enviar em áudio, você consegue ter isso aqui no seu cronograma de estudo, ok? O que vai dar é possível você ter um acompanhamento, você consegue estudar com ajuda, mas fica disponível nos dois canais. Deixa eu ver a resposta da galera aqui. Isn't she? Sim, eu também posso perguntar negando. Se eu falo isn't she, a pergunta é negando. Vamos colocar os dois casos aqui, ok? Ah, ok. Perfeito, perfeito. Então, dentro do clube, você consegue assistir e praticar. Tem um número de telefone, um contato, que é só para envio de tarefas. Né? Se você está assistindo essa aula dentro do clube, inclusive, eu aguardo todos os seus áudios. Para você praticar tanto as frases que estão aqui em áudio, você falar isso, envia o áudio e receber ajuste, saber se está certo, se está errado, onde que melhora a sua pronúncia, tirar essas dúvidas que vocês estão tendo enquanto você estuda, quanto você pode montar suas próprias frases, saber se está certo, e é assim, um pouquinho de cada dia, mas você tem esse acompanhamento, ok? E cronograma de estudo também. Agora, se eu for falar que ela não está, eu vou colocar o not com i, certo? Então, eu vou dizer she isn't. She isn't. E isso eu faço porque to be, ele tem essa autonomia, certo? Então, she isn't used to difficult customers. Ela não está acostumada com clientes difíceis. Na pergunta, foi bem lembrado nos comentários que a gente pode colocar a pergunta só na afirmativa mesmo. Eu vou perguntar, ela está acostumada com cliente difícil? Imagina a pessoa meio surtada, você fala, ela está acostumada com isso? Gente, ela está. Tá vendo? Imaginar isso palpável na sua frente, assim, acontece, você fala, ela está acostumada com cliente difícil, já dando uma julgada, né? Então, a gente vai falar, is she, certo? Ó, nada mais é do que esse she is invertido. Não podemos esquecer o nosso lado ator global. Então, is she used to difficult customers? Ela está acostumada? Agora, imagina ela surtadinha, você achou que você estava acostumada, que ela estava acostumada com isso, mas ela está surtando. Você vai falar, gente, ela não estava acostumada com isso, não? Isn't she? Ela não tá? Isn't she used to difficult customers? Ela não tá acostumada? Isn't she? Isn't she used to difficult customers? E aí você já tá meio assim. Ela não tá acostumada, não? Como assim, gente?
Já tem 10 anos que ela trabalha aqui, ela não está acostumada, sabe? Você consegue colocar dentro de um contexto e ter um sentido real, uma coisa que fala, né, com o nosso cérebro, ele tem essa coisa do que é útil, a gente presta mais atenção. Então, se você imagina a situação, acaba fazendo mais sentido. Ok? Vamos fazer uma com they também. Aqui poderia ser, se fosse com negativa, am I not? Am I not used to? Tipo, eu não estou acostumado com isso. Agora aqui, ó, they are. Então, se eles não estão, o not vem com are, certo? E eu vou dizer they aren't. Eles não estão acostumados a falar inglês no trabalho. They aren't used to speaking English at work. Eles não estão acostumados, ok? Não temos auxiliar, por quê? Se é sobre ser ou estar, não temos auxiliar. Gostei dessa rima, vou usar sempre. Se é sobre ser ou estar, não usamos auxiliar. Eles não estão. Agora, na pergunta, eu vou dizer, eles estão. Então, eu vou pegar minha afirmativa e eu vou inverter. Por que eu faço isso? Porque eu faço isso com todo to be, certo? Então, vai ser, are they? Eles estão used to speaking English at work? Eles estão. É uma pergunta meio sem julgamento, sabe? Quando eu pergunto assim direto, eu falo, é do mesmo jeito que eu falaria, eles estão em casa? Are they at home? Are they used to speak in English at work? Interesting. Agora, quando eu falo, eles não estão acostumados não a falar inglês no trabalho? Como assim, gente? Tá vendo que eu tô meio julgando, meio não entendendo? Então, aí eu posso perguntar com aren't they? Aren't they? Aren't they used to speaking English at work? Ué, como assim? Né? O nosso como assim que a gente mais usa. How come? Como assim? Eles não estão acostumados? Consegue sentir o quanto isso é... A gente fala assim em português também? Isso é uma questão muito legal da gente ir pegando e a gente ir reparando como a gente fala em português e aprendendo forma de falar parecida em inglês. Ajuda a gente a se sentir na própria pele falando inglês. Fez sentido aqui? Eu vou fazer uma no passado agora. Quando a gente está falando no passado, aqui a gente usou basicamente o que a gente já fez lá em cima, que é um tipo de uma recapitulação, digamos assim. Agora, ó, quando eu tenho o passado, então eu vou falar que eu estava acostumada a trabalhar muitas horas. Se eu quero saber se eu estava e eu não sei se eu estava, eu vou inverter, certo? Então, eu vou ficar was I used to. Deixa eu anotar também. Então, vai ser assim, ó. Was I used to working long hours? Used to. Was I, porque é uma pergunta. Acho que eu vou colocar do outro lado, né? Porque as perguntas do outro ficaram do lado de cá. Pronto. Quando eu for falar que eu não estava, o to be recebe esse not tranquilamente. Então, eu não estava, I wasn't. I wasn't. E o resto é tudo igual. É só ajustar o to be. Tá vendo? Como eu falo toda vez isso, mas o inglês é um grande pitbull. Então, ele vai vindo, você fala, meu Deus, eu vou morrer. E aí ele vai chegando mais perto, você vai vendo que ele talvez não seja tão horroroso assim. Daí a pouco ele tá tão bobo que ele tá girando em volta do rabo. Ele já começou a girar. Então, I wasn't, eu não estava. O resto é tudo igual. Used to working long hours. Eu não estava acostumado. Foi? Vamos fazer com she, ó. Ela estava. She was. She was used to living alone. Mas como assim, gente? Ela estava acostumada a morar sozinha. She was used to living alone.
Why all the drama? Por que esse drama todo? Vou colocar um contexto, um drama nessa vida. Ela não estava. Ela não estava. Vamos entrar com o not, vai entrar aqui junto com o was. Então, she wasn't. Ela não estava. Oh, my goodness, really? Oh, poor her. Coitadinha. She wasn't used to living alone. Ah, ela não estava acostumada, tá vendo? Foi por isso que deu errado. She wasn't used to living alone. Consegue imaginar o contexto? Trazer ele para a nossa vida real, deixar ele bem palpável? Ela não estava. Oh, poor her. Vamos colocar, coitadinha dela aqui, ó. E a gente já vai pegando as estruturas também. Coitadinha dela, poor her. Se for coitadinha de você, poor you. Oh, pobrezinho, que dó. Ok? Mantendo o ing aqui. Poor you. Ou às vezes a gente usa poor thing. Também, tipo, coisa, poor thing. Oh, coitadinha. Agora, se eu vou perguntar com was she, porque eu vou inverter o meu to be, que está aqui na afirmativa, certo? E aí eu vou falar, was she, ela estava, agora já virou uma pergunta, was she used to, ela estava acostumada living alone? Ela estava acostumada a morar sozinha? Sério? Ela tá morando sozinha agora? É? Was she used to living alone? Oh, really? Tá vendo? É bom para fazer uma fofoquinha. E se eu quero falar que... Mas ela não estava acostumada a morar sozinha? Why is she crying? Por que ela tá chorando, gente? Que drama é esse? Aí a gente vai já perguntar, pode perguntar negando também dá. Então, eu posso falar, wasn't she? Tipo, ela não estava. Wasn't she used to? Adoro uma fofoca, já dá para ver, né? Que todas as histórias do clube de leitura tem a versão fofoca. Wasn't she used to living alone? O bom de me contar uma fofoca é que eu vou esquecer no minuto seguinte. Eu vou me divertir na hora, depois eu esqueço. Wasn't she used to living alone? Ela não estava acostumada. O que está acontecendo? I'm not understanding. Não tô entendendo essa mulher, não. Que drama é esse uma hora dessa, né? Agora aqui, ó, o último. We were. Esse é a ovelha negra do to be. Ninguém lembra dele, ninguém gosta dele. Were. Ele é um zoião bicão, tudo com som de ó. Were. Ok? Nós não estávamos acostumados com aquela rotina. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Que tempos difíceis. We were. Aí esse were pode vir com not. Weren't. Nós não estávamos used to that routine. Não estávamos acostumados. Deus me livre. Agora, quando a gente vai perguntar, a gente vai inverter. Were we? Were. É isso mesmo. Bem o, ok? Porque se a gente fala com o, fica guerra. War. War é guerra. Were é were. Esse aqui. Agora, se eu for perguntar, fica were we used to that routine? Repara aqui que não tem verbo, então não tem nada de ing, nenhum problema com isso, certo? E é uma pergunta. Were we? Nós estávamos? Aqui fica meio bizarro já essa pergunta, eu tenho que saber isso, né? Se a gente estava acostumado ou não. Warren? Ah, tá errado, na verdade. Obrigada. Thank you. We weren't. Agora tá certo. We weren't used to that routine. Were we used to that routine?